Estudo Bíblico Deuteronômio 9. Moisés lembra aos israelitas o socorro divino. Capítulo 9, verso 1 a 10, verso 11. Moisés encoraja Israel com a promessa de que Deus lhe outorgará a vitória, versos 1 a 3. Afirma a razão porque o Senhor lhes dará a vitória, versos 4 e 5, e lembra o povo de sua própria inutilidade, comprovada por seu pecado em Horebe, versos 6 a 29 e capítulo 10, versos 1 a 11. Versos 1 a 29. Moisés relata que o povo passaria o Jordão para conquistar outras terras que eram invencíveis sem a ajuda do Senhor. Porém, Deus iria à frente de Israel para lhe dar vitória. O líder admoesta os israelitas, dizendo que eles só conquistariam aquelas terras por causa dos pecados daquelas nações, pela promessa que Deus havia feito aos seus patriarcas, e não por serem merecedores, versos 1 a 5. Moisés relata como Israel tem sido infiel ao Senhor durante esses anos todos no deserto e a vontade de Deus de os destruir, versos 6 a 24, e encerra esse capítulo contando sobre sua intercessão pelo povo, versos 25 a 29. Verso 2, Anaquis. Moisés descreve os habitantes daquelas terras e lembra ao povo dos relatos incrédulos dos espias, Números 13, versos 22 a 28. Verso 3. É fogo que consome. Moisés encoraja o povo, revelando o poder do seu Deus, que, como fogo, consome tudo o que encontra pelo caminho. O Senhor também já havia se revelado como fogo consumidor, capítulo 4, verso 24, e falado do meio do fogo com seu povo, capítulo 5, versos 4 e 5. Versos 4 e 5. Moisés enfatiza ao povo que a vitória não seria porque os israelitas eram justos, mas por outros 3 motivos: a iniquidade dos cananeus, a aliança feita com Abraão e a graça perdoadora de Deus. Versos 6 a 10. Moisés deixa claro o motivo porque Israel não era merecedor e justo para obter aquela vitória. Os israelitas já tinham demonstrado diversas vezes que eram rebeldes e infiéis à aliança com Deus, versos 6 a 17 e 21 a 24. Mas foram preservados porque Deus os perdoara e tiveram a aliança renovada graças à intercessão de Moisés. Verso 6. Dura cerviz, pescoço duro. Expressão figurativa para atitude inflexível, intratável, obstinada. E eram essas as atitudes de Israel para com o Senhor. Nesse versículo, a palavra hebraica usada foi oref, que quer dizer costas, nuca, pescoço, e se restringe mais comumente à expressão voltar as costas na batalha e endurecer a cerviz. Versos 9 a 21. Moisés relata o exemplo clássico de infidelidade de Israel que aconteceu no momento exato em que a aliança estava sendo solenizada no Monte Horebe. Êxodo 32, versos 1 a 20. Enquanto o Senhor estava escrevendo seu tratado nas tábuas, o povo se corrompia com a idolatria, fazendo um bezerro de ouro. Ao provocarem a ira do Senhor, Israel mereceu ser destruído junto com os cananeus, verso 14, e demonstrou não ser digno de herdar a terra de Canaã. O modo como Moisés lidou com as tábuas do tratado, verso 17, e com o bezerro de ouro, verso 21, simbolizou o rompimento do pacto. Verso 14. Te faço a ti nação. Deus poderia fazer dos descendentes de Moisés uma nova nação aliançada com ele, caso destruísse a Israel. Verso 20. Orei por Arão. Moisés intercedeu em favor de Arão, sobre quem repousava a responsabilidade imediata pelo pecado dos israelitas na fabricação do bezerro de ouro. Dessa maneira, a ira de Deus contra Arão foi citada para demonstrar que o povo estava tão corrompido que o seu sacerdote foi responsabilizado pelo pecado de idolatria,
levando sua vida a estar em perigo. Êxodo 32, versos 1 a 6. Esse é o único versículo no Pentateuco que especificamente afirma que Moisés orou por Arão. Verso 24. Rebeldes fostes contra o Senhor. Moisés concluiu que seus relacionamentos com Israel como mediador de Deus tinham sido de constante rebelião da parte de Israel, o que o levou a interceder, versos 25 a 29. Verso 25. Prostrei-me. Com sua intercessão, Moisés tipifica o ministério de mediador de Cristo, capítulo 5, verso 5, 10, verso 10, 18 a 20 e Hebreus 7, versos 22 a 25. Verso 28. Para que o povo não diga. Moisés defende o povo diante de Deus, alegando ser do seu próprio interesse ter seu nome honrado entre os pagãos. Nota: nesse capítulo fica clara a fidelidade de Deus em manter a aliança feita com Abraão, mesmo sendo Israel um povo rebelde. Pecados passados de Israel. Rebeldia, versos 8, 22 e 23. Persistência no erro, verso 7, verso 24. Suas consequências provocou a ira de Deus, verso 22, e pode resultar em destruição, verso 14. A grande intercessão. Precisavam de um intercessor, verso 13, 14 e 20. Moisés se colocou na brecha, verso 25. Resultados da intercessão, capítulo 10, verso 10.